Na semana passada, nós falamos de partículas carregadas em campos magnéticos. Então, vamos ver o que acontece aqui. Olha só, essa simulação aqui é bem legal, porque essa região é campo magnético. Aqui a gente pode escolher várias características da partícula. Massa da partícula, a velocidade que ela vai entrar nessa região, a carga, e também o campo magnético, qual é a intensidade do campo magnético. Podemos eventualmente mostrar aqui qual vai ser o raio da trajetória. Então, vamos colocar nessa situação aqui que tá. Vocês conseguem enxergar aqui esse azulzinho? Essa linha com pontinhos aqui, sim? Tá. Dá pra ver, sim. Beleza. Agora eu posso, ó, a carga antes era 2 positiva, eu vou botar agora 2 negativo. Então, a gente consegue enxergar aquilo que a gente estava vendo na semana passada com essa simulação. Olha que barato. Vamos fazer uma coisa agora, vamos aplicar a regra da mão direita para isso aqui. Bom, é bem desafiador explicar para vocês a regra da mão direita, né? Sendo que vocês estão na frente de uma tela e eu também. E nós temos, eventualmente, aí uma inversão de imagem. Mas vamos lá, vocês têm que colocar o polegar no sentido que está a velocidade da partícula. Então, aqui, ó, se a partícula está nesse sentido aqui, logo que ela entra na região, tá para cá. A velocidade, ela vem aqui, vem indo, vem indo. Se não tivesse campo magnético, ela iria reto. Então, essa velocidade, logo no início que ela entra nessa região, ela está apontando lá para a direita da tela. Então, coloquem aí lá para a direita da tela o polegar de vocês. O campo magnético, para onde ele está apontando? Aqui são pontinhos, é o que está aparecendo, ó, pontinho, pontinho, pontinho. Então, esse campo magnético está saindo da tela. Então, os dedos de vocês têm que apontar para fora da tela, no caso, apontando para vocês. Isso aqui, a velocidade lá para a direita, os dedos apontando para vocês. Agora, a força magnética. A força magnética, isso aqui, né? Não, desculpa, assim. A força magnética, ela vai apontar a partir das costas da mão, então vai apontar para cima na tela, se a carga for negativa. Se a carga for positiva, ela vai apontar para baixo. Então vai sair da palma da mão, isso aqui. Fica meio difícil aqui assim, né? Vai apontar então para baixo, saindo da palma da mão. Eu fiz o experimento aqui, a simulação antes, inicialmente com uma partícula positiva, ela veio para baixo. Vocês estão vendo que a força inicialmente aponta para baixo. Daí vai acontecer aquilo que nós vimos na semana passada, que essa força então vai fazer mudar a velocidade. Conforme muda a velocidade, vai mudando a força e a partícula vai fazer uma trajetória circular. A partícula sendo negativa, um elétron, por exemplo, então ela vai lá para cima, porque a força inicialmente aponta para cima. Então ela vai fazendo isso aqui. O interessante é que eu posso testar, ok? O que acontece se eu aumentar a velocidade dessa partícula? O que vai acontecer com o raio? Daí eu vou lá e posso testar, olha só. Eu deixei, tá? A mesma massa, a mesma carga, todo o resto igual. Eu só aumentei a velocidade. O que aconteceu? Aumentou o raio. Agora, se eu aumentar a massa dela e fizer isso de novo. Então, eu posso ir testando. O que acontece? Olha o que aconteceu? Aumentou mais o raio. Agora, se eu aumento a intensidade do campo magnético, o que vai acontecer? Quem me diz? O raio vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Vai diminuir. Em relação ao último, né? Em relação a esse último aqui, olha só, ele diminuiu, ele veio para cá. Tá? Podemos até ver de novo. Prof, mas se aumentar a massa do corpo, não teria, teoricamente, que diminuir o raio? Porque vai ter mais força de interação? Não, é o contrário, né? Quem faz a força de interação aqui é o campo magnético e a carga. A massa, ela adiciona inércia. Tá, não é que tem a força magnética na carga, só tem carga mesmo, tá, beleza. Isso, a força magnética é só na carga e no campo magnético. Velocidade centrípeta, aquela que tu falou, né? Isso, essa é a velocidade centrípeta, exatamente. E, que mais? A carga, né? Podemos agora fazer com a carga, ó. Vou aumentar, eu estava negativo, né? Então, vou aumentar negativo para cá a carga. E vamos lá de novo. Olha ali o raio para onde vai. Eu aumentei tanto a carga, ó, que a força ficou muito forte. Então, o raio acaba ficando bem pequenininho. Se eu aumentar a carga lá para o outro lado, o que vai acontecer? O raio para esse lado aqui. A trajetória para esse. Daí tem um experimento, que é um experimento bastante famoso na física, que é o experimento de determinação da razão carga-massa do elétron. A razão carga-massa do elétron, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho mais na história, tá? As cargas elétricas, a corrente elétrica foi descoberta por Faraday, tá? Ele que o cara lá que começou a mexer e descobrir que existiam certas partículas que geravam a corrente elétrica. Bom,
não se determinava exatamente que eram partículas, não se tinha certeza de qual era a natureza disso, se era um fluido, que tipo de partículas era, o que era exatamente isso. E isso foi chamado, com o passar do tempo, tá? Eu vou resumir bastante a história, com o passar do tempo, de raios catódicos. Os raios catódicos eram situações onde tinha descarga, hoje a gente chama de descarga elétrica, né? Tinha um arco elétrico, uma descarga elétrica em situações onde tinha ar, dentro de certos tubos. A gente conhece descargas elétricas já há bastante tempo, né? 1700, bom, antes de determinar exatamente o que é isso, já se conheciam os raios, trovões, relâmpagos. Bom, os trovões é os barulhos, né? Os relâmpagos. E qual é a natureza dos relâmpagos? Então, o pessoal antigamente achava que era um tipo de fluido, né? Uma matéria etérea ou algo desse tipo. E foi ao longo dos anos que a gente foi entendendo isso como corrente elétrica. Um tipo de corrente elétrica, vindo de eletricidade. E daí, para resumir a história, né? O Thomson, J.J. Thomson, em 1870 e poucos, ele resolveu fazer um experimento para determinar quem eram as partículas desses tais raios catódicos, que eram essas descargas elétricas que aconteciam dentro de tubos e tinha vácuo dentro. Tá? Um vácuo é ausência de ar. Vocês pegam um tubo que tenha algum tipo de gás lá dentro, né? Eventualmente se usou nessa época se usava tubos com diferentes tipos de gás lá dentro. E o que a gente faz é diminuir a pressão desse gás dentro do tubo. Então, o tubo pode ser ar atmosférico, mas eu posso ter o tubo cheio de hélio, por exemplo, também, ou argônio. Usualmente se usa gases nobres dentro desses tubos. E o que o J.J. Thomson fez foi pegar esse tubo, era chamado na época de tubo de Crookes, que foi o cara que bolou esse tubo de botar gases diferentes lá dentro. Colocou o tubo de Crookes. Dentro desse tubo de Crookes a gente tem um filamento, Crookes, eu acho, um filamento. Um filamento é um pedaço de metal. Inicialmente, bom, hoje a gente usa para esse filamento tungstênio. Na época se usava muito provavelmente cobre nesse filamento. Então esse filamento serve unicamente como uma resistência. Então a gente tem uma resistência, coloca uma tensão nessa resistência e isso vai aquecer. Tá? Como o que a gente chama lá um resistor, né? A gente chama a resistência do chuveiro, mais ou menos isso. Tá? Com a diferença que esse filamento aqui, ele precisa aquecer bastante e emitir muita luz, tá? Coisa que usualmente a gente não quer que faça o chuveiro. E esse cara aqui aquece, então, tá? Colocamos aqui diz uma tensão de aquecimento. Ele aquece de maneira que as partículas que tem lá dentro é um metal. Então tem muitos elétrons livres. Essas partículas, elas ganham muita energia térmica. Então elas aquecem, ganham muita energia térmica. Então vocês têm ali um monte de partículas dentro do metal com muita energia térmica. Isto quer dizer que é muito fácil arrancar essas partículas do metal. Aqui eu tenho um cátodo, um ánodo. Tá? Aqui o meu ánodo, aqui tem um cátodo. Com isso eu coloco uma diferença de potencial. Então a gente coloca aqui o positivo, aqui o negativo, para arrancar essas partículas que estão aqui nesse filamento. E assim eu crio o tal dos raios catódicos. Aqui, ó. Aquece o filamento, daí tem essas partículas com muita energia, coloca uma diferença de potencial aqui. Essa diferença de potencial, o que faz? Acelera esses elétrons nessa região. Nós vimos isso lá na semana passada, através de uma equação de conservação de energia. Então, essa diferença de potencial aqui está relacionada a uma energia potencial elétrica. Carga da partícula vezes o ΔV, que é o potencial de aceleração. Isso se transfere para energia cinética. K, 1 meio de mv ao quadrado. Então, essas partículas aqui, através do potencial elétrico, ganham velocidade. Isso é o que nós chamamos de raios catódicos. Hoje a gente sabe do que eles são. Na época não se sabia, tá? Então, o experimento de Thomson queria saber o que eram esses tais dos raios catódicos. Então, ele gerava o feixe de elétrons. E no experimento original, bom, aqui tem... Esse aqui é só para a gente ver o campo elétrico, ó, dependendo o potencial que eu coloco, mais ou menos campo elétrico, e coloco aqui a tensão aceleradora, e aqui eu tenho a velocidade resultante do feixe. Beleza, aqui, né, esse link aqui, ele é bem interessante porque ele vai explicando passo a passo do experimento de Thomson, e mais adiante também, ele vai mostrando, inclusive, ó, todas as equações do experimento de Thomson. Tá, mas eu não quero isso agora, eu quero vir aqui direto para cá. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho. Dá.
Então, aqui, essa parte aqui é onde eu tenho o filamento aquecido, o cátodo e o ânodo, tá? Acelero as partículas. Quando eu acelerei as partículas, elas vieram por essa região. Nós fizemos um exercício assim na semana passada, se vocês lembram desse exercício aqui que a gente fez. Lembra dele? Tá? Que a gente fez lá, tem a força magnética para cima, a força elétrica, também funciona como seletor de velocidade. É o mesmo esquema, tá? É a mesma ideia aqui dos campos cruzados, só que acontece, aqui a gente tem os campos cruzados dentro de um tubo de raios catódicos. Esse é o experimento original do J.J. Thomson. Tá? Aqui é interessante que eu posso colocar as forças, dar um play nas partículas e vai mostrar as forças. Nesse caso aqui, como eu não tenho campo elétrico nessa região e nem campo magnético, tá tudo zerado, então não tem nenhuma força, é simplesmente a energia cinética que eu dei aqui no início e as partículas foram reto. O que o Thomson analisava? Aqui no final tinha uma tela fosforescente. Nessa tela fosforescente, então, os elétrons batiam, colidiam com a tela. No momento que eles colidiam com a tela, ela gerava um pontinho de luz. Então, ele sabia exatamente onde os elétrons estavam chegando lá nessa tela. Com isso, ele determinava qual era o desvio da trajetória dos elétrons. Ele percebe que ele não sabia qual era a carga nem qual era a massa dessas partículas, tá? O experimento foi justamente para definir isso, descobrir quem eram essas partículas, ou o que era, né? Qual é a natureza. Já se sabiam que eram partículas que possuíam carga, se sabia que tinha carga negativa, isso é muito fácil de determinar, né? Basta tu colocar um campo elétrico, tu coloca um campo elétrico e tu já determina que tipo de partícula é pelo desvio, se é uma partícula positiva ou uma partícula negativa. Aí agora eu coloco um pouquinho de campo magnético e faço de novo. Olha só, diminuiu menos. Diminuiu menos, desviou menos, desculpa. E assim por diante, né? E assim eu posso indo lá, aqui aparece, ó, qual é a força magnética, força elétrica. Posso aumentar um pouquinho de novo aqui a força. Aqui aparece, ó, e aparece o desvio da partícula. E o que o Thomson fez foi fazer diversas vezes isso aqui. Os cálculos dele eram bastante complexos. Ele determinava, inclusive, qual era a quantidade de partículas que tinha nesse feixe. Bom, ele não fazia isso com muita precisão, porque ele partia do princípio que a quantidade de partículas que existia nesse feixe de raios catódicos era proporcional ao calor gerado quando as partículas colidiam com a tela fosforescente. Força magnética sobre corrente. Então, quando nós temos um fio passando corrente, pessoal, é a mesma coisa de quando tem partícula. Qual é a diferença? A diferença é que num fio corrente, a gente pensa como se fosse o sentido dos positivos. Então, na hora de aplicar a regra do tapa, vocês vão colocar o polegar no sentido da corrente. Os dedos continuam no sentido do campo magnético, que nem antes. E dessa vez, a força sempre vai sair da palma da mão. Então, fica mais simples, porque a força sai da palma da mão, o polegar acompanha o sentido da corrente e os dedos é o campo magnético, como sempre. Os dedos sempre são o campo magnético. Só imagina linhas de campo. São vários. Os dedinhos aqui são as linhas de campo. Tá? E aqui é o sentido da corrente. Então vai ser sempre saindo da palma da mão. Força magnética para corrente é mais fácil, na verdade, do que imaginar força magnética para partícula. Porque a força sempre sai da palma da mão, porque o sentido da corrente é sempre o sentido do positivo. Ok? De uma equação para outra sai a equação que nós tínhamos para partícula, ela era Q, V, vezes o B, né? Isso aqui. De uma forma, tá? Eu não vou fazer o cálculo de maneira formal, mas de maneira bem informal, isso seria o equivalente. Quando a gente faz o cálculo diferencial, quando eu tenho um infinitesimal de força no infinitesimal de corrente, daí a gente pode fazer um cálculo matemático que é mais ou menos desse tipo aqui. Se eu tenho um infinitesimal de corrente, tá? Isso sair de um infinitesimal de força, e aqui o V e o B, eu posso dizer que esse infinitesimal de corrente tem uma velocidade V. Se eu dividir aqui por tempo e multiplicar isso aqui por tempo, eu não modifiquei toda a minha equação, tá vendo? Porque é multiplicado por ΔT, dividido aqui por ΔT. Quem é Q dividido por ΔT? É corrente I, que é o que tá aqui. Quem é V vezes ΔT? V vezes o ΔT é o comprimento do fio que tá aqui, que é esse L aqui. Tá? Então, é assim que a gente chega de uma equação para outra. Então, agora eu tenho essa nova equação de força, que é dada por I, que é o valor da corrente, L é o comprimento do fio, B
continua sendo campo magnético e seno do ângulo. Quem é esse ângulo? É o ângulo entre o campo magnético e o fio. Então, agora eu tenho que pensar no ângulo entre fio e campo. Vocês percebem que corrente não é vetorial, embora a gente associe corrente com um sentido e direção. Corrente é uma dessas coisas malucas, né? Que não é vetorial, é uma grandeza escalar. Mas, no entanto, quando a gente pensa em corrente, não tem sentido de movimento da corrente? Tem, né? Tem um sentido de movimento da corrente. E não é um vetor. A corrente é um escalar. Então, a gente sempre precisa associar a corrente a um outro vetor. E é esse vetor que me diz qual é a direção e o sentido da corrente. Nesse caso aqui, esse vetor, que é o vetor distância, o vetor posição, vocês podem pensar também, distância no sentido de que, bom, no momento que essa posição deixou de ser instantânea, ela já se tornou uma... Desculpa, eu não sei se eu falei certo, eu vou repetir. No momento que essa posição deixou de ser instantânea, ela passou a ser uma distância. Então, quando eu andei daqui até aqui, então o vetor que vai apontar desse ponto para esse vai ser um vetor de deslocamento. E esse vetor de deslocamento tem módulo de distância. E esse L é esse vetor de deslocamento ou vetor posição, quando a gente está no infinitesimal, e se relaciona com uma distância. Nesse caso aqui, essa distância é o comprimento do fio. Um pedaço do fio, se vocês pensarem também, eu posso pensar por unidade de metro, por exemplo. Mas vamos por parte, né? Já tô me adiantando um pouco na frente dos bois. Isso vai fazer mais sentido quando vocês forem para os exercícios. Mas é só para deixar claro quem é o L. Pense em L como comprimento do fio. Unidades de corrente ampere, comprimento do fio metro, campo magnético é o Tesla. Aqui, por exemplo, ó, vamos aplicar a regra da mão direita aqui. Então, polegar no sentido da corrente. Vocês estão vendo que nesse desenho a corrente está entrando no fio ali da parte de trás. Os dedos vai dar o campo magnético, saindo do norte e entrando no sul. Então, vai fazer isso aqui. A força vai para baixo. Então, isso aí geraria uma força para baixo, faria deslocar, se movimentar. Esse fio aqui se movimentaria para baixo. Ok? Aqui nessa situação... Não tá ok, prof. Não entendi. Ah, vamos fazer de novo, só que num desenho melhor do que aquele anterior ali. Tu tá se referindo a essa parte que tu não entendeu? Sim. Tá, então a gente vai fazer aqui. Eu acho que aqui fica mais claro do que aquele desenho anterior. Aqui a gente tem... Quase não enxergo... Vou deixar o vermelhinho que é mais visível para mim. Aqui a gente tem um ímã, tá? Aqui é norte e aqui é o sul do ímã. Então, as linhas de campo, ó, saem do norte e entram no sul. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo o campo magnético tá entrando nessa região toda aqui, tá? E aqui tem o fio. Esse é o fio que tá passando nesse trecho aqui, numa região que tem campo magnético. Beleza, então aqui tem o fio e aqui é a região com campo magnético que tá entrando na tela. Inicialmente, a corrente que está passando pelo fio é zero. Se a corrente é zero, não tem força, porque a equação é IL B seno do θ. Então, inicialmente, né, não tem corrente, não tem força. I é zero, F é zero. Beleza. Essa outra situação aqui, agora tem uma corrente, ó, essa corrente está para cima. Agora vamos juntos, pessoal. Façam aí, conforme eu vou dando as instruções daqui. Polegar apontando para cima, que a corrente está indo de baixo para cima. Então, o meu polegar vai no sentido da corrente, aponta de baixo para cima. Ok? Os dedos vai no sentido do campo magnético. O campo magnético está saindo da tela ou ele está entrando na tela? Tá entrando. Tá entrando. Então, vocês vão apontar os dedos na direção da tela, porque ele está entrando dentro da tela. Polegar para cima, os dedos apontando para a tela. A força magnética sai da palma da mão. Força magnética saindo da palma da mão. Ok? O que vai acontecer? O fio vai sentir essa força magnética saindo da palma da mão, que no caso está lá para a minha esquerda. Então, o fio, ele vai sofrer, nesse caso aqui, o fio está preso em cima e embaixo, mas ele é maleável, não é um fio duro. Então, o fio, ele vai ter uma barriguinha lá para a esquerda. Porque ele sentiu uma força para a esquerda. Como ele sentiu uma força para cá, ele é maleável, ele acaba formando essa barrinha aqui, ó.
Ficou mais claro agora? Sim, ficou. Certo. Agora, a gente inverte o sentido da corrente. A corrente antes estava para cima, agora ela está para baixo. Vamos lá, mesma coisa. A corrente antes estava para cima, agora eu vou botar meus dedos para a corrente ir para baixo. Isso aqui. Mão direita, né? Corrente para baixo. Os dedos continuam para dentro da tela, porque eu não mudei o campo magnético. Então, os dedos continuam para dentro da tela. Agora, a palma da minha mão está apontando lá para a direita. Então, a força agora está para lá. A força magnética agora sobre o fio está para cá. E agora o fio faz essa barriguinha aqui para a direita. Sim? Essas são as opções. Tá? Ou vai fazer para um lado ou vai fazer para outro, né? Não tem muita outra opção aqui. Nós não vamos trabalhar com fios, ficou estranho essa, com fio flexível. Nós vamos trabalhar sempre com fio rígido, ou haste. Então fica até mais fácil. No caso de uma haste, o que aconteceria? A haste se movimentaria para a direita ou para a esquerda. Bom, eu errei aqui para a minha direita, ou para a esquerda. Certo? Isso que faria a haste. Nessa imagem, o fio é flexível, então ele se retorce, né, para a direita ou para a esquerda. Numa haste fixa, ela se move para a direita ou para a esquerda, ou se ela tivesse assim, ela se moveria para cima ou para baixo, algo desse tipo. Para frente ou para trás. Isso aqui, tá? Uma das aplicações disso é expira. Vamos antes, né, de falar isso aqui, vamos ver um exercício. Ok, nós temos aqui x, y, o z é o perpendicular à tela. 4K, então, é um campo magnético na direção Z, certo? Ele está apontando no sentido positivo. Então, nessa região aqui, é um campo magnético que está saindo da tela ou ele está entrando na tela? Ih, não dá mais. O A é o da esquerda, né, prof? Sim. Mas o I é o polegar, né? Que é a corrente. Não. Aqui, o K é um vetor unitário que refere ao sentido, direção e sentido no eixo cartesiano. O I e o J. I é o vetor unitário no sentido do X, desculpa. O J é o vetor unitário no sentido do I. E K é o vetor unitário no sentido do Z. Tá. Sim, que tá perpendicular à tela do computador aqui. Isso. Ai, agora. E eu perguntei para você se esse campo está saindo da tela ou está entrando na tela. Acho que tá entrando na tela. Olha só, I positivo é no sentido do X positivo. O J positivo é no sentido do Y positivo. E o K positivo é no sentido do Z positivo. O Z positivo sai da tela ou entra na tela? Ele sai, no caso. Sai. Esse aqui é positivo, ó, não tem nenhum sinal de menos na frente, então ele é um positivo. Então o campo magnético nessa região está saindo da tela. Alguém falou alguma coisa? O que falaram lá? Não, eu disse, eu entendi, porque daí eu inverti na minha cabeça o X e o Y, eu tive que inverter no meu cérebro aqui, imaginar, porque daí o K sempre é pra cima o Z, né? Aí entendi a jogada agora. Sim, né? O X, Y, Z a gente faz assim, ó. É, tem que fazer esse desdobramento, né? É, pra quem tá X, Y, Z positivo. Tá, até agora entendi então essa parte. Beleza. Agora, pessoal, vamos aplicar a regra da mão direita para determinar qual vai ser o sentido da força sobre esse fio. Apliquem aí. Polegar no sentido da corrente. Vamos primeiro para o primeiro trecho. Primeiro, tá? Depois o segundo. Então, coloquem o polegar no sentido desse primeiro trecho de fio aqui, ó. Esse primeiro trecho de fio. Polegar no sentido dessa corrente. Os dedos no sentido do campo magnético, que está saindo da tela. Então, vai apontar para vocês. Para onde aponta a força? No eixo X, então.
No I? Porque se a palma, se os dedos são apontados para mim, né? E o polegar é a corrente, né? É a corrente. A força, a senhora não falou que é sair da palma da mão? Isso. Mas é que eu posicionando a minha mão de frente pro computador aqui, o Y tá na direção do meu polegar? Não. Não? Não tá vendo ali que a corrente está inclinada em relação ao Y? Olha só, o fio, eu tô me referindo a esse trecho aqui, ó. Tá. Ele tá inclinado em relação ao Y. O Y tá aqui e a corrente tá aqui. Então, o teu polegar tem que apontar nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. Tá. Tem uma certa inclinação. Os dedos apontando para ti, né? Saindo da tela. A força, ela vai sair da palma da mão. O que vocês têm que lembrar também da força? Ela é perpendicular ao fio. Vocês lembram que nessa equação aqui a gente dizia que a força era perpendicular a V e a força também é perpendicular a B. Nessa equação aqui, a força é perpendicular ao fio, à direção do fio. E a força também é perpendicular a B. Então, nesse exercício, se vocês aplicarem a regra da mão direita com a força saindo da palma da mão, a força tem que apontar assim, ó. Perpendicular ao fio. Tem que ser 90 graus com o fio, apontando para cá. Chegaram nisso, pessoal? Fizeram a regra da mão direita e vocês conseguem enxergar essa força assim? Sim, prof. Sim? Beleza. Agora façam para esse outro trecho de fio. Para esse trecho de fio agora. Professor, para saber, nesse outro trecho aqui, o campo elétrico também, ele sai da tela? Campo magnético em toda essa região aqui está saindo. Ok, beleza. Então é a mesma história, só que agora a corrente está indo ali para baixo, né? Então tá fazendo isso aqui. É muito ruim aqui com o vídeo fazer esse ângulo aqui. A corrente vindo para cá e saindo na direção de vocês, saindo da tela, o campo magnético. Vai fazer uma coisa assim. E sai da palma da mão, saindo da palma da mão, a força. Essa força aqui agora vai fazer isso aqui. E é 90 graus com o fio. Ficou bem ruim ali. Chegaram nessa força aqui? Sim. Essa foi um pouquinho mais difícil, mas consegui chegar. Mas por conta que eu tive que torcer minha mão bem, né? Só isso. Sim, ela é bem chato, nossa, pra mim mostrar no vídeo aqui isso ainda. Então vocês veem que essa força, ela tem um ângulo em relação à horizontal. A horizontal aqui, ó, essa linha que eu tô traçando aqui é uma linha paralela ao X. Se aqui o ângulo é θ, desse fio com o X, aqui embaixo esse ângulo aqui também é θ. Esse cara aqui é θ e esse cara aqui é θ, certo? Agora eu vou traçar uma outra linha que ela é paralela ao eixo do Y. Vou pegar uma cor diferente, vou pegar o azul. Isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque eu quero achar o ângulo que essa força aqui faz com o eixo do X ou do Y
para que eu possa fazer a decomposição das forças para responder o exercício, que é achar a força total sobre esse fio. Agora, pessoal, olha aqui. Se esse fio aqui, esse trecho que está desenhado aqui da cor preta, ela faz um ângulo de θ com o x, qual é o ângulo que faz com o y? X menos 90? Θ. Tá, isso. Posso pensar aqui também em 90 menos θ. É equivalente, é só uma questão de se eu quero definir meus ângulos negativos ou não. Tá? Então, 90 menos θ. Beleza, é o ângulo complementar. Certo? Aqui não vai caber exatamente escrever assim, então vou botar aqui assim. 90 graus menos o θ. Agora, que ângulo? Estou fazendo passo por passo. Que ângulo faz esse cara aqui? Como que eu vou saber que ângulo que faz esse cara? Pessoal, a força é 90 graus com o fio. Então, a força e o fio são 90 graus. Se vocês sabem que ângulo é esse aqui, que é 90 menos θ, esse ângulo aqui vai ser 90 graus menos 90 menos θ, que dá? Então, θ. Sim, teoricamente é o espelho do outro lado. Só que não é um espelho em torno do eixo azul, né? o azul é lá no outro cantinho, lá, entre o preto e a linha verde, né? O ângulo do azul aqui, o 90 menos o θ, é aquele entre a linha verde e a flechinha preta, ali, a força. O que está desenhado aqui como azul é o ângulo entre o fio, que está preto, e o eixo, essa linha azul, que seria um eixo vertical. Sim, só se for colocar lá no... Se for colocar o vermelhinho lá, aí. Aqui. Vermelhinho, e aí o azul seria dessa partezinha de cima, o mesmo ângulo, né? É o espelho do outro lado, né? Esse vermelhinho aqui. Não, o azulzinho lá, que o 90 menos o θ, ele dá bem certinho também lá no... É que assim é ruim de entender o que tu quer dizer, né? É quase um desafio. Deixa assim, prof, esquece. Esse azul ali que eu desenhei, se eu tivesse desenhado ele lá em cima, aqui em cima, ele é essa linha aqui, né? Ele é o Y. Ui, agora ficou bem torto aqui. Ele é o eixo Y. Ele é uma linha paralela ao eixo Y. Então, se esse cara aqui é θ, qualquer um desses complementos aqui, desse lado aqui, é 90 menos o θ. Vai funcionar a mesma coisa desse lado aqui, ó. Não sei se era isso que tu estava falando. Isso aqui é 90 graus menos o θ também. Aham, sim, não, sim. Isso mesmo. Uhum. Então, eu sei que a força faz o ângulo de θ com a vertical. Se vocês lembram lá, se eu fizesse aqui x, y, é essa a ideia que eu estou usando, tá? E faço um x, y, aí eu vou desenhar aqui um... Deixa eu só trocar de cor. Vou desenhar aqui um cara que faz um ângulo qualquer, assim. Tá? Era para passar aqui no meio. Fazer bem grosso, então. E ele faz um ângulo qualquer θ aqui. Então, todas as coisas, se eu quero saber qual é o ângulo, os outros ângulos que ele faz, a gente usa uma ideia de ângulos complementares. Se isso aqui é θ, isso aqui vai ser 90 graus menos o θ. Então, esse cara aqui é o θ com a vertical, então esse cara aqui é o θ com a vertical também. E esse aqui quem vai ser? 90 graus menos o θ. 90 graus menos o θ, por quê? Porque eu sei o ângulo entre x e y, que é 90 graus. Então, basta pegar 90 graus, que é o ângulo entre x e y, menos esse ângulo aqui, que é θ. Então, 90 menos θ. É basicamente essa a ideia que a gente está usando aqui. Ok? Com isso, eu descubro, então, matematicamente, que eu posso pegar essa força aqui e decompor ela numa força X e uma força Y. Essa aqui também, eu estou decompondo ela em força X e força Y. Vocês precisam calcular essas componentes de força X aqui para saber qual vai ser a força total sobre esse fio inteiro?
bem paralelo ali, prof? Sim, eles são paralelos às componentes X. Desculpa. Antiparalelos, né? Ah, isso, tá certo, é contrário. Que uma aponta lá para a direita e a outra aponta para a esquerda. Tem que calcular para baixo, né? Tenho que calcular essas que estão apontando para baixo. Por quê? Porque as que estão ali, elas estão se anulando ali. E as para baixo seria. Onde elas estão, né? Exatamente. Enfim. As componentes X, então eu quero saber a força resultante em X. Vai ser a componente, eu vou dizer aqui que esse é o trecho 1 e esse é o trecho 2. Eu vou dizer que é a componente em X do trecho 1 menos a componente em X do trecho 2. Mas eles não são iguais? Eu quero que vocês me digam se vocês entenderam que isso aqui vai ser igual a isso. E por isso aqui é zero. Leiam aí no exercício. A corrente que passa pelo trecho 1 é igual à corrente que passa pelo trecho 2? Sim, é o que diz aqui. Os trechos têm o mesmo comprimento? Sim, tem o mesmo comprimento. E o campo magnético que envolve um e envolve o outro é o mesmo? Sim. Então essa equação aqui vai ser a mesma para os dois. Por que eu não botei aqui seno θ? Pessoal, qual é o ângulo entre o fio e o campo magnético nesse exercício? É de 90 graus? 90 graus. Seno de 90, 1. Então, essas duas componentes aqui se cancelam uma com a outra. A de em X. Mas as componentes Y não. As componentes Y vão se somar uma com a outra. Eu desenhei bem mal essa outra componente aqui. Podia ter botado maior esse desenho, né? A gente só percebe isso depois que faz. Então, agora, as componentes em Y se somam. Mas ambas estão apontando para baixo. Para baixo, no Y, isso é negativo. Certo? Mas, por enquanto, eu vou só pensar no módulo delas. As duas estão se somando, então eu vou pensar em módulo disso aqui. Depois eu considero o sentido negativo no eixo. Então, vai ser a F1Y mais a F2Y. Quem é essa componente aqui? É a força magnética, que é aquela que está lá em cima, ó, a força magnética em 1, vezes, aqui o ângulo é θ. A componente no eixo Y vai ser força magnética vezes cosseno desse θ aqui. Mais a força magnética 2 vezes cosseno desse θ. O ângulo θ é o mesmo. F1 é igual a F2? Sim, nós tínhamos falado antes, né, que o I é o mesmo, o comprimento é o mesmo, o B é o mesmo. Então, isso aqui é equivalente a 2F cosseno do θ. Onde o F está aqui em cima. ILB. Façam aí quanto que dá isso aqui. Vocês têm os valores aí de quanto que vale o θ, corrente, comprimento. Prof, pra mim deu 16 o resultado. É newtons, no caso, né? Beleza. Isso. Essa é a componente Y. A componente, a força resultante em X é zero. Quem tiver dúvida, pergunta.
Professor, me lembra por que ficou menos 16 no fim mesmo? É J, desculpa, eu botei I, mas não é I, é J. Porque tá apontando para baixo. Para baixo, no sentido do Y, é negativo. Certo. Então, se fosse pra cima, seria positivo. Isso. Ok. Tá, obrigado. Nada. O prof tem certeza que vai ser 16? Eu não lembro de cabeça, mas não me soa estranho. Pra mim fechou 16 também, prof. Aqui não tem a resposta, né? Deve ter só no outro. Aqui. Se eu não me engano, era 16 esse exercício, mas podemos conferir aqui. O 40, ó, menos 16, sim. Menos 16 Newton J. Agora, só para lembrar, tá? Que eu tinha calculado aqui o trecho em Y. Mas a força resultante total, eu calcularia assim, ó. A força resultante total vai ser quem? A força resultante em x ao quadrado mais a força resultante em y ao quadrado e tira a raiz disso tudo. Como uma delas é zero e a outra fica 16 ao quadrado, raiz vai dar 16. Então, a força resultante vai ser igual a isso aqui. A força resultante nesse caso é exatamente igual à força resultante em y, porque o outro é zero. Mas se essa outra não fosse zero, meu problema não terminaria aqui, eu ainda teria que vir para cá, tá? Bom, a menos que eu faça somente em termos dos vetores unitários. Aí eu até posso dizer que eu colocaria simplesmente esse mais esse. Não sobrou muito espaço aqui, mas em termos dos vetores unitários, a força resultante, ela seria a força resultante em x i mais a força resultante em y j. Na letra B, é 4i Tesla. Então, isso significa que o campo magnético... Ui! São linhas assim, né? O campo magnético está em Y. Não. Aqui o PowerPoint não é o melhor lugar para usar a mesa digitalizadora. Tem outros programas que são melhores. Mas eu uso aqui para ficar gravado na apresentação que eu disponibilizo para vocês. Se eu usar outro programa, daí eu ia ter que ficar salvando lá e colocando para cá de novo. Daí ia ficar mais chato de fazer isso. E daí provavelmente eu não ia deixar disponível para vocês. Então é mais fácil dar assim. Mas ele não é o melhor lugar para usar. Esse é o campo magnético. Agora façam aí e me digam para onde aponta a força magnética no primeiro trecho do fio e para onde aponta a força magnética no segundo trecho do fio. Polegar no sentido da corrente, os dedos no sentido do campo magnético. O campo magnético está no plano da tela, indo lá para a direita, e a corrente tem uma inclinação. A palma da minha mão está apontando no sentido da tela, para a tela, entrando na tela. Isso significa que o campo magnético no trecho 1 tá? Eu falei campo magnético, né? Força magnética no trecho 1 está entrando. Exatamente. Então, a força magnética aqui no 1 está entrando. E no 2? Também está entrando? Não, no 2 tá saindo, no caso, acho. Ó. Os dedos continuam lá para a direita. Só que agora o polegar está lá para baixo. Vai fazer isso aqui. Fazendo um contorcionismo aqui. Tá? Então, tá fazendo isso aqui. A palma da minha mão agora tá saindo da tela. Tá vindo na minha direção quando eu faço isso. Então, tá saindo. A força magnética, se eu fosse calcular de cada um deles, continuaria sendo ILB, seno do ângulo, ILB, seno do ângulo entre o fio e o campo. Agora, qual é o ângulo entre o fio e o campo? É teta?
é o próprio θ que tá aqui, exatamente. Só que o F2 não é a mesma coisa? E não é o mesmo ângulo? Prof, você me diz por que nesse caso é seno e antes era cosseno? Nesse caso aqui também era seno. Só que a gente está falando de dois ângulos diferentes. Essa é uma confusão bem comum. Aqui, nessa equação, também tinha seno. Mas daí eu perguntei para vocês no início, qual é o ângulo entre o campo e o fio? Tá. É 90. Tá vendo? É certo. Então, esse primeiro seno aqui dava 1. Depois eu fiz decomposição de vetor. Então, esse cosseno aqui é outra coisa. Ah, tá. É a decomposição do vetor. Certo. Só uma coisa para meio que fixar na cabeça. Quando é fazer decomposição de vetores, a maioria das vezes é o cosseno, né? Isso é, se não todas. Não sei. Não? Não, aí depende. Cada caso é um caso. Pode ser seno, cosseno. Pode ser qualquer ângulo. Ok. Depende com quem que tu tá analisando. Na verdade, é mais uma escolha, mais que tudo é uma escolha. Depende do ângulo que tu escolhe. Se eu fizer aqui, ó, uma decomposição, se eu botar aqui um vetor, esse vetor V aqui, e eu fizer uma decomposição, eu vou decompor isso aqui em Vx e vou decompor esse vetor em Vy. Quem que vai ser seno e quem vai ser cosseno? Depende. Qual é o ângulo que tu tá me falando? Se eu escolher esse ângulo aqui, ó, esse é o ângulo alfa. Quem é o Vy? Vy, aí então vai ser o cosseno. Exato, daí o Vy vai ser V cosseno de alfa e o Vx vai ser V seno de alfa. Prof, é igual aquele negócio da prof. Cris, com ângulo, sem ângulo. Com ângulo é cosseno, sem ângulo é seno. Gostei. Ok, isso faz sentido agora. Sim, digamos assim, a componente que está junto, próximo do ângulo, com o ângulo, cosseno. A outra componente que está afastada do ângulo, não tem ângulo aqui pertinho dela, é o seno, sem ângulo, é isso? Sei. Tá. Gostei, eu não conhecia essa. Eu também não, eu vou lembrar dessa aí, você vai me ajudar, hein? Valeu, Adelmar. Eu sempre pensava em termos da definição, que é cosseno é o cateto adjacente. Então, esse é o adjacente ao ângulo e o seno é o cateto oposto. Então, ele é oposto ao ângulo. Mas é mais complexo, né, pensar tudo isso do que com ângulo sem ângulo, macetezinho. Eu acho que isso me ajuda um monte. É tipo a sua regra ontem de tapa, com mão aberta. Isso está me ajudando. Sei. Bom, pessoal, então o que acontece aqui, né? Eu botei um vetor ali, mas não tem vetor ali. O que acontece? F1 é igual ao F2. O F1 está para dentro, o F2 está para fora. Só para mim colocar aqui em termos formais, a força resultante nesse caso seria a força 1 que está para dentro. Para dentro a gente considera negativo em Z. E a força 2 está para fora, que a gente considera positivo em Z. As duas têm o mesmo módulo. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Precisei decompor? Não. Porque elas já estavam completamente no eixo Z. Posso até botar assim, né? Força resultante está completamente Z. Certo? E a força negativa, certo? Oi? Essa? A força 1 vai ser negativa, no caso? Tipo, Cortou o teu assim, áudio e eu não entendi o que tu falou. a força 1, então, vai ter sinal negativo? Isso? Isso, a força 1 ela é negativa, porque ela aponta para dentro da tela. Para dentro é sentido de Z negativo. Mas e a força 2 vai ter positiva. E a força 2 aponta para fora, é Z positivo. Beleza, então. Tá, pessoal? Então a B fica 0, a força resultante é 0. Agora sim, respira. Agora vocês imaginem que em vez de um único trecho de fio, a gente tem 4 trechos. Então aqui, ó. Opa. Fio, 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 fio. Aqui nesse desenho aqui embaixo também. Eu até
tinha feito algo melhor. Eu acho que não foi nessa versão aqui. Deixa eu fazer a análise aqui, ó. Se vocês fizerem análise aqui, uma espira nada mais é do que pegar um fio qualquer e fechar. Isso é um fio. Se eu fecho as duas extremidades, isso se tornou uma espira. Uma espira, ela pode ter uma seção reta retangular, que é a espira que vocês têm aí na imagem. Pode ser circular, pode ser quadrada, triangular. A seção reta de uma espira pode ter um formato qualquer. Tá? Então, uma espira é definido como pega um fio e fecha. Isso é uma espira. Beleza. Peguei um fio, fechei aqui e tem uma espira. Agora, apliquem a regra da mão direita e confirmem essas forças aqui, ó. A força 1 está apontando para cima, a força 2 aqui para a direita, a força 3 para baixo, a força 4 para a esquerda. O campo magnético está apontando para dentro e a corrente está no sentido horário. Confirmem aí para mim. Para colocar em prática aí a regra da mão direita. Tá certo. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza. Agora vocês imaginem, nessa situação aqui, que essa espira aqui, ela está girando em torno desse eixo aqui. E ela fica girando em torno desse eixo, tá? Eu quero que vocês analisem as forças enquanto ela gira. Se a espira estiver no plano da tela, aonde ela se encontra agora, vocês percebem que todas as forças se cancelam, né? A força 1 cancela com a força 3 e a força 2 cancela com a força 4. Nesse plano. Agora, conforme essa espira vai girar em torno desse eixo que eu desenhei ali do vermelho, as forças vão continuar se cancelando? Não fica tão fácil de ver, né? Mas para isso, então, é melhor ir pro vídeo. Onde que tá? Não, tá aqui. Nesse vídeo aqui, ó, a gente tem o campo magnético que está entrando quando a gente está olhando de frente aqui mais inclinado para o lado direito. É a imagem que vocês tinham antes. A única diferença é o sentido da corrente aqui que está invertido. Olha só o que acontece. Olha ali conforme gira. Vocês estão vendo que nessa linha aqui, ó, essa linha aqui, as forças, desculpa, elas estão sempre alinhadas uma com a outra? Isso aqui é ao longo do eixo, ó, o eixo. Elas sempre estão alinhadas e elas sempre se cancelam. Agora analisem essas duas aqui. Essa daqui, ela não está sempre alinhada com essa de baixo. Olha esse trecho aqui. Nesse trecho aqui, essa força aqui, ela não está alinhada com essa. Então, essa força não vai cancelar essa. As duas forças que estão aqui no eixo, elas sempre se cancelam ao longo de todo o giro. Mas essas outras duas não, ó. Olha só, aqui essa imagem é boa. Essas forças estão sempre se cancelando, mas essas não. Exceto em um trechinho aqui, ó. Deixa eu fazer ele bem devagar. Olha só. Quando elas se alinham, as forças se cancelam. E depois elas deixam de se cancelar de novo. Então, essa força só cancela com essa força quando a espira está completamente alinhada de maneira que o plano da espira está perpendicular com as linhas de campo. Ali, ó. Aqui. O plano da espira está aqui, as linhas de campo estão aqui. Dessa maneira, a força de cima e a força de baixo estão completamente alinhadas. Então, elas se cancelam nesse trecho. Nos outros trechos, não. Assim que ela tiver um ângulo qualquer diferente de 0, diferente de 90 nesse caso, né, se a gente falar do plano, essa força não está mais na mesma linha dessa. Então, elas não se cancelam.
Se a força não se cancela e essa força está distante do eixo, isso é um torque. Uma força que atua distante de um eixo de rotação gera um torque. Essa força vezes o produto vetorial com o raio, em que o raio, nesse caso, é a distância da força até o eixo de rotação, isso é um torque. E o torque aqui, ele é responsável por quê? Por fazer essa espira girar. Então, essa espira fica girando no campo magnético. O que tu precisa para que essa espira gire no campo magnético? Tu precisa passar uma corrente pela espira e precisa dar um momento inicial. Só precisa dar um empurrão inicial para essa espira. Ou pelo menos, né, que ela inicialmente não esteja naquele ponto onde as forças se cancelam. O ideal é que inicialmente a espira esteja assim, ó, aí, nesse ponto. Se ela estiver assim e tu ligar a corrente, a força inicial que vai acontecer lá do lado direito e do lado esquerdo vai ser suficiente para dar o torque inicial e a espira começar a girar. Aqui também é um outro, deixa eu guardar aqui um. Ah, esse não tem para diminuir. Ah, não, playback speed. Para diminuir. Que é a mesma coisa, só que um desenho com menos campo magnético, né? Para ficar mais... menos linhas de campo magnético, para ficar mais claro ali o que está acontecendo. Parecido com o nosso também, olha só. Perpendicular, as forças zeram. Nos outros pontos geram o movimento. Fica mais claro de entender assim, né? Do que na imagem. Essas imagens aqui, todas estão falando desse movimento, da espira fica girando no campo magnético, tá? Os dois links dos vídeos estão aqui também, no slide. E essa força, então, gera o campo magnético. Desculpa, essa força aqui é gerada pelo torque, tá? E o torque vai fazer com que isso se movimente. Agora eu queria mostrar um outro vídeo. Onde é que tá esse outro vídeo que eu tô pensando? Ah, tá aqui. Aqui. E... será que é esse? Ah, não, eu não fiz, eu não terminei de fazer o vídeo ainda. Tá. E até já vou dizer pra vocês que eu tenho um outro vídeo que eu produzi também, que eu terminei de editar e coloquei no YouTube de capacitores, para mostrar para vocês a capacitância e os dielétricos. Sei que tá, né, tarde, mas foi quando eu consegui fazer os vídeos. Mas é só para mostrar mesmo. Aqui, eu vou ter que procurar aqui no meu HD. O que eu queria mostrar para vocês é um motorzinho que funciona à base desse princípio físico, de uma espira girando com um campo magnético. Então, é um princípio extremamente simples. Tudo que vocês precisam é uma espira passando corrente e um campo magnético suficientemente intenso para que gere esse torque e a espira comece a girar. Aqui é uma outra simulação, bem mais simples, mas só para a gente aplicar a nossa regra da mão direita nela. Olha só o que vai acontecer aqui. Não tem campo magnético, isso aqui é uma espira condutora, né? Só não está totalmente fechada, ela está uma espira aberta aqui, fechada num circuito, né, claro. E vem uma corrente aqui, no vermelhinho a corrente está entrando, então a corrente vem por aqui e sai aqui no azulzinho, aqui está passando o valor da corrente. E aqui, né, o norte é o vermelho e o sul é o azul. Então, como o norte é o vermelho e o sul é o azul, as linhas de campo magnético aqui estão saindo do norte e entrando no sul. Então, estão apontando para baixo. As linhas de campo magnético apontam para baixo. A corrente, ela está saindo do fundo para frente da tela, então ela está indo na direção de vocês. Quando eu ligo o campo magnético, ou ligo a corrente, na verdade, aqui, olha só o que acontece. Está sentindo uma força. Linhas de campo para baixo, a corrente vindo na direção de vocês, essa força aponta lá para a direita. Então, essa pequena espira aqui, esse trechinho, sei lá como chamar esse negócio aqui, não chama de espira mesmo, vai ali para a direita. Agora, eu posso inverter. Não. Queria inverter o campo magnético. Não, inverte corrente. Não. Ah, aqui aparece, ó, também. Campo magnético.
Não, eu queria inverter o campo magnético. Se eu invertesse o campo magnético, a corrente saindo para fora, o campo magnético para cima, o que iria fazer é aquela pequena haste ir lá para a esquerda. Iria mudar o sentido da força. Tá? Então faz assim ou assim. Campo magnético para cima ou campo magnético para baixo. Vocês estão vendo que inverte a força. Qual é a outra forma de inverter a força? Inverter a corrente. Se eu invertesse a corrente, invertia a força também. Ó. Mantém o mesmo campo para baixo. Inverte a corrente, inverte a força. Tá toda torta, assim, aparecer assim no vídeo para aparecer minha mão aí. Mas tá valendo. Agora, voltamos lá para a apresentação. Depois vocês podem explorar aqui a simulação também. Pessoal, isso aqui é só para mostrar para vocês essas equações, que elas existem, porque a gente, na prática, eu acho que tem um exercício só onde vocês usam a equação da energia, se eu não me engano. O momento magnético nada mais é do que um vetor que aponta no sentido, direção e sentido do vetor área. O vetor área, esse cara é importante falar sobre ele agora, porque esse sim a gente vai usar depois nessa disciplina aqui. Então eu vou aproveitar o momento para falar do vetor área. O vetor área, esse cara aqui, é um vetor que aponta na direção e o sentido do vetor normal a um plano. E o módulo dele é o módulo da área. Então, se vocês têm essa espira aqui, por exemplo, aqui é o plano da espira. Essa espira, ela tem uma área A. Então, aqui seria o módulo do vetor área. Mas o vetor área, ele aponta na direção e sentido do vetor normal. Esse cara aqui é um ente matemático. Lá na matemática, quem já fez cálculo 2 já deve ter usado o vetor área. A gente usa isso em cálculo 2, vetor área para integrais duplas, no vetor volume para integrais triplas. E o vetor área nada mais é do que isso aqui. Módulo de área e o direção e sentido do vetor normal. O vetor normal, ele vem lá da matemática. O vetor normal nada mais é do que um vetor que ele é perpendicular a um plano. Então, eu vou usar aqui a minha tábua digitalizadora. Então, aqui é um plano, isso aqui é um plano. Então, um vetor perpendicular ao plano é isso aqui. Isso é um vetor normal. Ah, mas o vetor normal, nesse trecho aqui, ele é perpendicular a esse plano. Então, o vetor normal, para qualquer superfície, ele sempre aponta perpendicular à superfície. Por isso o nome força normal. Lembram da força normal, que é uma força também perpendicular ao plano? Vem daí, tá? Da matemática do vetor normal. Então, vocês percebem que o momento dipolar magnético nada mais é um vetor que aponta no sentido do vetor área. E o módulo dele, tá, se refere a um momento de inércia magnético aqui nesse caso, né? E corrente, sim. Eu já estou pensando em momento, já fui lá para outra disciplina, né? De momento de inércia, meu Deus do céu. Isso aqui é corrente vezes o vetor área. Momento dipolar magnético também é escrito assim, ó, μB. Onde que esse cara aqui é útil? Ele matematicamente não é muito útil, mas fisicamente, para entender como que acontecem determinados fenômenos, ele é útil. Olha só, a tendência do momento dipolar magnético é se alinhar ao campo magnético. E a gente analisa isso através dessa equação aqui, ó. Quando que o torque vai ser zero? Bem, o torque aqui vai ser momento dipolar vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo. O torque é zero quando o ângulo for zero. Quando que esse ângulo é zero? Quando o momento dipolar estiver alinhado com o campo magnético. Vamos voltar e analisar isso lá no vídeo que a gente viu antes. Esse cara aqui, ó. Vai pular o trecho que eu quero. Aqui. O vetor momento dipolar é perpendicular ao plano. Então, ele está perpendicular a esse plano. Ele está nessa direção aqui. Quando o momento dipolar magnético ele estiver nesse plano, vocês estão vendo que ele está paralelo ou antiparalelo ao campo magnético? As linhas de campo magnético estão atravessando o plano da espira. Daí vocês podem me perguntar agora, tá, mas como que eu vou saber se o momento dipolar magnético vai estar apontando aqui na minha direção ou se ele vai estar apontando lá
no sentido do campo magnético, das linhas de campo magnético que está aparecendo no vídeo. Aí a gente vai precisar do eletromagnetismo para entender isso, tá? A gente vai precisar ir um passo além para entender de verdade o momento dipolar magnético. Porque o momento dipolar magnético, ele sempre aponta no sentido do campo magnético gerado pela espira. Mas como a gente não falou disso ainda, então por enquanto, né, vai parecer meio estranho. Eu só quero que vocês vejam que o momento dipolar magnético está alinhado com o campo magnético quando a espira está assim. Essa é a tendência da espira. A espira quer ficar assim. Em qualquer outro trecho que a espira ficar, de qualquer outro ângulo, o ângulo entre o momento dipolar e o campo não é zero, então o torque vai ser diferente de zero. Então vai haver torque e a espira vai ficar girando. Quando está alinhado, não tem torque, tá? E isso aqui daí vai ficar zero. E depois a gente tem essa equação aqui da energia potencial da espira, que também é uma relação do campo magnético com o momento dipolar, só que um produto escalar em vez de ser um produto vetorial. Porque energia potencial é um escalar, tá? Então a gente usa produto escalar para ter como resultado um número. Esse aqui também é legal de analisar. A energia potencial magnética vai ser igual a menos momento dipolar magnético vezes o B vezes o cosseno do ângulo. Quando o ângulo é zero, eu vou ter que a energia magnética é igual a menos μB vezes o B. Quero que vocês façam aí comigo. Quando o ângulo for 90 graus e quando o ângulo for 180 graus. Qual é a energia magnética para o ângulo de 90 graus? Esse aí é zero. Zero. Uhum. E agora o ângulo de 180 graus. Daí, no caso, se for substituir lá, vai ser positivo, né, prof? Isso aí. Vai ficar menos 1 vezes Mais esse menos aqui, vai ficar mais. Eu só não entendi uma coisa, prof. Lá em cima, o A vezes o N. O que é o N? O A é a área, né? Tá. É. E o N? Isso aqui é o vetor normal. Mas ele tem comprimento? O normal seria a flecha que tá o polegar, né? Isso, né? Isso aqui, esse aqui, ó, essa flecha aqui. Tá. E ele tem módulo? Tá vendo o chapéu aqui? Vamos ver. Aham. É vetor unitário. Sempre vai ser 1? Ele sim. Tá, entendi. O vetor normal, usado na matemática, usualmente ele é colocado dessa maneira. O módulo vem antes dele, é uma outra variável, nesse caso é o módulo. Tá. E ele tem módulo 1. Então vai ser sempre a área, então, né? Aqui, dentro dessa equação. Dessa equação. É, porque aqui o vetor área é esse cara aqui. O vetor normal, ele só diz a sentido, direção e sentido. O vetor normal não é um vetor área. Ele é unicamente um vetor que aponta uma direção e um sentido. Tá. Ele é vetor normal, ele é um O vetor... sentido também. Então, se tiver negativo, a mão vira pra baixo, né? Sim. Tá. Uhum. Um vetor unitário. Tá bom. Aqui agora, analisar isso aqui. Olha, pessoal, o ângulo de 90 graus, a energia é zero. No ângulo de 180 graus, a energia é máxima. Onde que é a energia mínima? Tá aqui, ó, quando o ângulo for zero. Então, essa aqui é a situação de energia mínima. Na física, nós dizemos que todos os sistemas, eles tendem ao estado de energia mínima. Então, nesse sistema aqui, de uma espira girando no campo magnético, ela tende a esse estado. Então, ela vai ficar girando, eventualmente ela perde energia. Se tu não ficar entregando energia para o sistema todo o tempo, a espira perde energia. Quando ela perde energia, ela tende a se alinhar com o campo magnético até ficar assim. Alinhada dessa maneira, uma forma muito específica. Quando o momento dipolar magnético estiver alinhado com o campo magnético. Então, a espira fica girando, ela perde energia. Daí tu pode me dizer, mas por que ela perde energia? Bem, em todos os sistemas a gente tem atrito, não tem como eliminar atrito. Esse é um ponto. O outro ponto é que vocês viram que quando a espira passa por um ponto, a força é zero. Então, ali ela sempre vai perder um pouquinho de momento quando ela passar por aquele ponto. O que os motores modernos fazem para evitar essa perda de energia? Eles usam... Deixa eu tentar simular aqui, vou usar meu espelhinho aqui. Ó. Essa é a espira, tá? A espira está girando. Se
Se ela ficar girando assim, ela vai passar por aquele ponto aonde aqui é o campo magnético. Imaginei o campo magnético nessa direção. Toda vez que a espira passar por esse ponto, a força de cima e a força de baixo se cancelam, então ela vai tender a perder energia. O que os motores fazem é usar um comutador. Um comutador, ele fica girando a corrente da espira. Então, a espira faz isso aqui. Quando está quase chegando naquele ponto, ela inverte de sentido. Quando está quase chegando naquele ponto, inverte de sentido de novo. Então, a espira fica fazendo isso aqui, ó. E ela nunca passa pelo ponto onde as forças eram. Ela vai indo de um lado para outro, de um lado para outro. E acreditem se quiser, no sistema assim perde menos energia do que a gente ficar girando só num sentido. Interessante, né? Bom, eu fui mais devagar do que eu tinha planejado, tá? Porque inicialmente era pra gente ir até o início do eletromagnetismo hoje. Mas também não adianta a gente falar, né, de um monte de coisa e não captar as informações importantes. Eu acho que essa parte é bem importante. Então, vamos fazer exercício. E vou terminar até essa parte aqui. A gente entra semana que vem, então, com o início do eletromagnetismo. Eu não botei ainda o gabarito para vocês, né? Ou já botei? Não lembro. Acho que tu botou, prof. Devagar, professora, da onde? Hoje foi a aula mais paranoica que já tivemos, sério. Negócio da mão que gira atrás do monitor. Nossa, não me diz isso, Thiago. Eu fui devagar, porque senão já era pra gente ter entrado em eletromagnetismo hoje. Pessoal, façam aí. Fundamento da aula. Façam aí o exercício, problema extra, exercício 3. Bom, dá para fazer o 3 e o 4 já. Ah, esqueci de falar dessa simulação. Essa simulação é muito legal. Mas eu acho que... Ah, não. Mentira, não esqueci, não. Eu preciso de eletromagnetismo para ela. Essa simulação aqui é um jogo também. É uma simulação e também é um jogo. Então é muito legal. Mas vai ter que ser semana que vem. Não é só força magnética em fio, é força entre fios. Achei que eu ia chegar lá, né? Deixa assim. Tá saindo aí o 3? Tô vendo que essa aula foi pancada aí, eu já perdi 3 alunos. Mais um. Pessoal, a gente vai resolver esses exercícios, tá? Eu só saí daqui porque eu quero procurar um vídeo para mostrar para vocês.
Não sei onde é que eu botei. Eu tava trabalhando hoje de tarde nos vídeos de motores. Não sei onde é que eu botei. Mas já que tô aqui, né, vou mostrar um pra vocês. Na hora que eu tava buscando um motorzinho mais simples, baseado só naquela ideia ali da espira girando no campo magnético. Mas olha aí um motor V8 feito por outra turma. Trancou. Bah, prof, me lembrando agora, me fizeram uma pergunta hoje, eu me lembrei que disse que ia perguntar pra senhora. Fala. Sobre o micro-ondas, tinha uma pessoa que achou que o micro-ondas, tipo, tinha radiação. E eu me lembrei que na aula nós tínhamos visto um vídeo, eu acho, o senhor tinha mostrado que não era radiação, pelo que eu me lembro, era uma agitação eletromagnética, né, que agitava as partículas, a água, né? Não é radiação, né? É que quando a gente fala radiação, do ponto de vista da física, isso aqui é radiação. Radiação eletromagnética. Então, sim, dentro do micro-ondas é radiação eletromagnética. Mas quando as pessoas falam em radiação, elas querem dizer uma coisa muito específica, né? Sim, a radiação, tipo, cancerígena, aquela coisa meio... Isso, daí quando elas estão falando em radiação, elas pensam que é raio-x ou raios gama. Isso, é verdade. Daí não. A radiação do micro-ondas é radiação na faixa dos micro-ondas. É a radiação eletromagnética, né? O espectro eletromagnético, ele envolve muitas coisas. A luz, como eu mostrei aqui, é radiação. Infravermelho é radiação. Ultravioleta é radiação. Mas nem tudo causa câncer. Então o micro-ondas, isso é um mito, então. É radiação, só que as pessoas entendem isso errado, de forma Mas errada. não é radiação cancerígena. Tá, entendi. Não é. Assim como fala da luz visível. A luz visível não é cancerígena, é a radiação. É a radiação eletromagnética. Entendi. Não, tá bom, não, é porque me perguntou, digo, eu vou tirar dúvida com ela, né, hoje. Claro, não, é importante sim. Mas o celular já é perigoso, né? A gente escuta falar bastante, né? Radiação na faixa de micro-ondas também. O celular? Sim. O 5G é micro-ondas, praticamente. Mas a gente vê na internet que o 5G vai causar câncer, vai matar passarinho, não sei o quê. Bom, coloca dentro do micro-ondas um passarinho pra ver se ele não vai morrer. Ah, puxa. Queria deixar. Vai ferver o sangue do passarinho. Depois eu mostro o vídeo aí. Você me lembrou de uma história que eu vi de um cara. Só um pouquinho, Matheus. Olha só, essa é uma parte importante, tá? A gente não vai chegar a falar de tudo isso aqui nessa disciplina, então deixa eu falar agora. Quando a gente fala de micro-ondas, pode ser perigoso para a saúde? Sim, pode. Se tu colocar um passarinho ou um gato dentro do micro-ondas, ele vai ferver lá dentro. O sangue dele ferve muito rápido, tu vai matar o bichinho lá dentro. Quando a gente fala em radiação eletromagnética dos celulares e essas coisas, o que as pessoas estão estudando, porque é estudos ainda, tá, pessoal? Eu nem sou uma pessoa que me aproprio muito dessa área da medicina, porque eu sei que tem muitos estudos a respeito disso, correlacionando o uso de celular ou redes de Wi-Fi, morar perto de torres de celular com maior incidência de câncer. Mas isso se refere ao quê? Não é a onda causando câncer diretamente, porque essa onda não faz isso. Micro-ondas não te causa câncer. O que ele faz é te ferver. Então, o que essas ondas fariam é aquecimento das células. Então, se tu usa muito o celular, por exemplo, tu tá gerando um aquecimento das células nessa região aqui do teu cérebro. Isso é uma região sensível. Se tu ficar mudando a temperatura dessa região todo o tempo, aumenta 1 grau, diminui 1 grau, aumenta 1 grau, diminui 1 grau. Isso pode causar problemas na replicação de células que eventualmente causam câncer. Mas não é a onda eletromagnética causando câncer, senão ela aquecendo e o aquecimento causando algum problema. Assim como vocês não podem, por exemplo, pegar o laptop, aqui eu tô com o laptop aqui, e ficar botando no colo para trabalhar.
Vocês estão aquecendo uma região que é muito sensível à variação de temperatura, que são os órgãos reprodutores, tanto feminino quanto masculino. Isso também pode causar câncer. Ficar sempre trabalhando com o celular no colo, o laptop no colo, a bateria esquenta. É o mesmo processo. É por aquecimento. Mas isso só pode causar câncer, pelo menos os físicos são mais conservadores nesse sentido, se a pessoa usa muito o celular. Tipo, tu passa horas com o celular no teu ouvido. Ou, eventualmente, isso é meio discutível se tu morar do lado de uma torre dessas, porque essas torres, elas têm uma potência muito grande, para elas terem um grande alcance. E daí, eventualmente, aquilo, no teu ouvido, ao longo de muitos anos, pode te causar um problema. Mas tem gente, por exemplo, que fala para desligar o teu modem se tu for dormir. Porque essa onda ali do Wi-Fi que tu tá gerando dentro da tua casa com o teu roteador, isso pode gerar... Aí eu já não sei. Daí, como eu falei para vocês, eu não tô apropriada desses artigos para saber como é que estão as pesquisas hoje em dia nesse respeito. Mas até 10 anos atrás, os físicos diziam que é balela. Isso aí, não causa. Tá? A onda eletromagnética em si não causa câncer. Mas com os estudos, com a evolução dos estudos, a gente sabe que, bem, a onda não, mas o calor sim. Então, eu não sei como é que anda essa coisa agora. É bom se cuidar de qualquer maneira, tá? Não usar o celular demasiadamente, tipo, 6, 7 horas por dia com ele no teu ouvido. E também não ficar com o laptop no colo. Agora sim, Matheus, quer contar a tua história aí? Tá. Eu tenho duas histórias agora. Uma é em relação a micro-ondas, né? Quando eu estava fazendo meu curso de inglês, a gente estava estudando casos de processos ridículos que nem foram ao tribunal, para ter uma ideia, né? Bom, ainda bem, porque, meu Deus. Tipo, um cara que teve a brilhante ideia que porque o gato dele se molhou, ele pegou e botou o gato no micro-ondas. E processou a companhia do micro-ondas, né? Mas lá nos Estados Unidos, quando tu compra um micro-ondas, vem grande, né? No folheto de instruções, para não colocar gato, tem uma foto, uma imagem, assim, uma representação de um gato com um X, um cachorro. Não coloquem seus pets no micro-ondas. É que eu me pergunto, o que o cara pensou? Como é que ele achou que isso era uma boa ideia? Molhou. Mas, em compensação, no inverno é uma excelente ideia colocar as meias no micro-ondas. Eu sei, as meias tudo bem, né? Colocar as roupas, coloquem um pouquinho no micro-ondas. Quem não tem seca-roupa em casa, coloca no micro-ondas. Okay. Aquela umidade que fica na roupa seca e fica quentinha, é uma delícia. Sim. Eu não sabia disso aí, não. Eu também não sabia, vou começar a fazer isso. Tá, agora minha segunda história é de um programa que eu vi, que eu assisti um tempo atrás, nem sei se ainda passa, já até que saiu do ar. O nome do programa é 1000 Formas de Morrer. Então já escreve coisas assim, né? E, assim, teve um lá de uma mulher que ela vivia no celular, tipo, ela não largava, tá ligado? E não importava o lugar, aí ela tava sempre usando o celular. Aconteceu o quê? Do nada, o celular explodiu na orelha dela. Aí então veio depois um cara, que se não me engano ele era físico, que ele explicou. O constante uso do celular acabou fazendo com que a bateria se sobrecarregasse e acabasse danificada. E isso ocorreu porque, tipo, né, que a bateria, como ela tem uma solda, né, essa solda acabou danificada. Sim, ela superaqueceu e explodiu. Explodiu, isso aí. Que é uma coisa que eu vejo bastante o pessoal falando, né, tipo, não use tanto o celular e também tente usar menos quando for dias bem quentes, por assim dizer. Não faz sentido. Em Canoas, há 2 anos atrás, morreu também uma jovem porque ela estava dormindo com o celular do lado da cama. O celular explodiu na cabeça dela praticamente quando ela estava dormindo, morreu. Sim. Então não precisamos nem ir tão longe, isso aconteceu em Canoas. Bom, pessoal, fizeram aí os exercícios? O 3 e o 4? Saiu? Dúvidas? Eu fiz parte do 3, mas não sei se está certo. Deixa eu ver qual é a resposta lá. O 3, letra C, o 4, letra C também. Pra mim não foi isso que deu, não. Podia fazer, por favor, a 3? Sim, só deixa eu conferir aqui que eu vi certo. Problemas extras. Isso aí. O 3 e o 4. 3 e o 4, letra C, isso aí. Então, vamos lá. Me ajudem só a lembrar aqui. Um fio reto de comprimento L carrega uma corrente I na direção positiva de Z. Então, vamos desenhar isso aqui. Vou até desenhar aqui mesmo. Opa, desenhar, não design. Então, eu tenho um fio reto. Isso aqui é Z, eixo Z.
ele está carregando, o comprimento dele é L, e ele está carregando uma corrente I. Opa, não é isso que eu quero dizer. Em uma região onde o campo magnético é uniforme, é dado por BX3B. Agora vocês me ditam isso, por gentileza? BX é 3B, BY é menos 2B e BZ é D. Beleza, obrigada. Agora sim, eu vou analisar a força magnética gerada nesse fio, tá? Vamos pensar primeiro na componente de força devido ao BX. Eu vou fazer uma análise aqui, eu vou botar Fx, mas a força não é em X, tá? Depois eu vou ver onde que essa força vai ser. E a equação é ILBX. Cosseno, desculpa, seno do ângulo, né? Seno do ângulo. O BX é 3B, tá? Beleza, mas vamos primeiro pensar bem, o BX está na direção X. Se eu tenho aqui, né, X, façam aí com a mão o X, Y, Z. Só que agora eu botei o Z no plano da folha. O Y continua sendo aqui. Mas aonde que está o meu X agora? Vocês conseguem enxergar que o X está perpendicular a esse plano? Sim, prof. Agora, o campo magnético em X vai apontar para dentro ou para fora? É X positivo. Façam aqui, ó, X positivo, Y positivo, Z. Pra fora, né? Só que agora eu fiz isso aqui, ó, e botei o Z lá para a direita. Para onde que foi o X positivo? Tem que dobrar aqui meu braço, olha só. O X positivo foi para dentro, pessoal. Como pra dentro? Mas se eu virar o computador aqui, prof, ó. Pensa que o Z positivo... Mas olha só. o Y é negativo ali, o BY é menos 2? Eu tô pensando primeiro no BX. Tá, vai virar o computador, fica o Z pra cima, o Y, como a senhora desenhou, fica pra minha esquerda, então daí o X fica pra lá, não pra mim. Eu quero que tu coloque o Z pra direita e ver o que acontece com o resto, onde o Y tem que permanecer pra cima. Certo, então o X fica pra dentro, né, no caso. Isso aí, ó. Se o X é o meu polegar e o Z positivo, ó, é o meu dedo do meio. Agora, eu coloquei o dedo do meio lá para a direita. Olha o que aconteceu com o meu polegar. Olha toda a volta que ele deu. Uhum. Se ele está apontando para você, significa que ele está apontando para dentro da minha tela. Ele está entrando na tela. Então, o campo magnético aqui está para dentro. O campo magnético X, BX, está para dentro. Agora, eu posso pensar aqui no resto. I, L, o BX vale 3B, e o seno do ângulo qual é? É o seno de 90, né? Seno de 90, que é 1. Então, esse cara aqui é o valor da força, a força resultante, que eu chamei de X, mas a força não é X, né? Deixa eu dar um outro nome, senão isso vai confundir vocês depois, porque essa força não é X. Isso aqui é a situação 1, isso aqui é a situação 2, isso aqui é a situação 3. Então, essa componente da força aqui é a componente 1. Agora, vamos fazer para onde essa força está apontando. Agora, façam a regra do tapa. O polegar no sentido da corrente, o campo está apontando para dentro. Para onde aponta essa força? Pra cima? Direção? No caso de Y? Uhum. J. Isso aí. Agora vamos fazer a 2. Vamos ver a força 2. Só um pouquinho, prof. Ali tá, eu entendi que a senhora falou até agora ali, né, no caso do X, tá. Mas por que a senhora definiu naquela posição o Y e o Z? O Y podia estar para baixo, aí o X estaria para fora, né, não para dentro. Sim, podia. É só porque eu queria desenhar o fio no plano da tela. O fio no plano da tela. Se eu desenhasse o fio assim, percebe que ia ficar mais difícil para mim explicar o resto? Só quer dizer assim, se fosse, botasse o Y para baixo, se eu fizesse aqui em casa, né, o exercício, e botasse o Y para baixo,
o X estaria pro meu lado, o resultado seria o mesmo, seria? Em qualquer direção que tu botasse X, Y e Z, desde que tu seguisse essa ideia, X, Y, Z, mas qualquer desenho que tu fizer dele, Aham. o resultado vai dar certo. Ah, tá. Eu fiz assim, porque o exercício disse que a corrente está no sentido de Z. E eu queria desenhar ele assim. Tá bom, tá bom. Se eu desenhasse assim, a corrente saindo, a corrente entrando, ia ficar muito ruim de explicar o resto. Ninguém enxergar, tá. É. Beleza. Prof, posso fazer uma pergunta aqui? Sim. Não seria mais fácil, tipo, representar talvez a corrente se tu fizesse o gráfico nas 3 dimensões, assim? Se eu soubesse desenhar. Mas ficaria mais fácil? Ou... Sim, se eu soubesse desenhar melhor do que palitinho, assim como eu sei, talvez ficaria mais fácil, mas... Sim, tu entendeu o que eu quis dizer, né? Tipo, fazer o eixo Z, eixo X, eixo Y, tudo, né? O Sim, mas gráfico. daí eu teria que fazer um desenho assim tridimensional, tipo alguma coisa desse tipo aqui. Era uma coisa que eu queria saber, porque eu acho que assim daria pra, digamos, enxergar melhor onde é que tá o X, onde aponta, entendeu? É que aqui, ó, a corrente tá no eixo Z, então ela tá assim. Sim, isso. E daí ia ficar ruim desenhar o resto, né, assim. Eu sei que é difícil desenhar esses gráficos. Eu sempre desenhei vários, todos saíram sempre torto, mas os professores entenderam. Vamos lá pro próximo aqui. BY. BY é menos 2B. O Y tá aqui, então o Y eu vou desenhar assim, ó. Esse aqui tá apontando para baixo, certo? Esse aqui é o BY. Agora vamos analisar aqui qual é o ângulo entre o BY e o fio. Qual é, pessoal? BY e o fio. 90 graus também? 90 graus, seno de 90 é 1. Agora vamos analisar a força, para onde que ela está apontando. Polegar no sentido da corrente, os dedos no sentido do campo, para baixo. A força está saindo da palma da minha mão, então ela está entrando na tela. Entrando na tela é a direção X positivo, no meu caso. Sim? Sim, prof. F3. I, L, BZ, seno do θ. I, L, quem é o BZ? É B. Bom, vamos ver agora o BZ aqui em termos... Ui, muito ruim essa cor aqui. Vamos escolher outra cor aqui. É azul. Tá aqui, ó. BZ. É isso aqui. Qual é o ângulo entre o campo magnético e o fio nesse caso aqui? 0. 0. Seno de 0? 0. 0. Então, esse cara aqui fica 0. Agora, vocês têm esse que é em I e esse que é em J. O problema está pedindo o resultante, não? Nessas condições, qual é a magnitude da força magnética sobre o fio? Tu tem a força magnética em I e a força magnética em J. Qual que vai ser a força resultante? O módulo da força resultante? Não deixei espaço aqui. Vocês têm que calcular essa força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado e tirar a raiz. Então, façam aqui. Vai dar 9 I ao quadrado, L ao quadrado, B ao quadrado, mais... Aqui vai dar 4, B ao quadrado, I ao quadrado, L ao quadrado. 9 mais 4 vai dar 13 dentro da raiz. Raiz de 13. Fiz as contas certas. Eu fiz as contas certas de cabeça. Deve dar isso aqui. 3,6, isso. Certo? Certo, prof. Agora vamos ver esse aqui. Esse é mais rapidinho. Um fio condutor de corrente está imerso no campo magnético. O campo magnético está no eixo Z, apontando para dentro. O fio faz uma meia volta e carrega uma corrente I. Nessas condições, a direção e o sentido da força magnética total que age sobre o fio. Regra da mão direita. Ó, o polegar de vocês vai acompanhar o fio.
o campo magnético está apontando para dentro. Então, ó, o polegar vai acompanhar aqui. Vocês estão vendo para onde a força está apontando? Ao longo de todo o fio, a força vai apontar para onde? Tá apontando pra origem ali, né? A origem do raio ali, né? Está apontando para o centro do círculo. Então, agora vocês veem, vocês têm uma força desse lado, uma força desse lado, uma força desse, uma força desse. As componentes vão se somar em qual direção e vão se anular em qual direção? Vão se somar ali em Y e vão se anular em X, né? Isso aí. Positivo ou negativo em Y? Ali é negativa pra baixo, né? Exatamente. Direção negativa de Y é a força resultante. Todo mundo enxergou isso, pessoal? Precisa desenhar. Não precisa, não. Deu pra entender, prof. Beleza. Então era isso por hoje. Já passei da minha hora, né?